No final dos anos 70 e início dos anos 80, a Terra era uma plataforma de lançamento para uma nova era. O mundo estava se acostumando a olhar para o céu e imaginar que o futuro não se limitava mais àquilo que estava ao alcance dos nossos olhos. A humanidade, cada vez mais, acreditava que a exploração espacial não era apenas um sonho distante, mas uma realidade ao virar da esquina. Os Estados Unidos, com sua NASA, estavam à frente dessa corrida. O programa dos ônibus espaciais foi um símbolo dessa nova era. A ideia era simples, mas revolucionária. Ao invés de lançar foguetes descartáveis, a NASA queria criar um sistema reutilizável, onde as naves poderiam ser lançadas, retornadas e lançadas novamente. O conceito era audacioso e cheio de promessas, uma verdadeira janela para um futuro onde viajar ao espaço seria quase tão comum quanto pegar um avião. O ônibus espacial Challenger, que faria parte dessa revolução, foi uma promessa de que o homem poderia finalmente conquistar o espaço de maneira constante e até rotineira. Os lançamentos eram esperados como grandes eventos, não apenas pelo feito científico que representavam, mas pela possibilidade de conectar a Terra ao cosmos de uma forma pessoal e tangível. Em 1986, o Challenger estava pronto para mais uma missão. E, como sempre, o mundo estava de olho, esperando mais uma história de sucesso. Mas naquela manhã de 28 de janeiro, algo estava prestes a acontecer que mudaria para sempre o curso da história da exploração espacial. No entanto, poucos sabiam que aquele lançamento não era apenas mais uma página de progresso, mas o início de um luto coletivo. Aquela manhã parecia perfeita para um grande evento. Fria, mas sem nuvens no horizonte. O Challenger estava lá, impecável, pronto para decolar em mais uma missão, que para muitos era a certeza de que a exploração espacial se tornaria, de fato, algo acessível a todos. A NASA estava prestes a fazer história novamente. Mas o que poucos sabiam era que, por trás do entusiasmo, havia um cenário perigoso que estava sendo ignorado. Algo que, como um vírus invisível, se infiltrava nas engrenagens do sistema e, sem que ninguém soubesse, começava a comprometer a missão de maneira irreversível. E aí, pouco antes de decolar, os primeiros sinais começaram a surgir. Mas o que exatamente acontecia nos bastidores? Vamos entender melhor no próximo capítulo. Era uma manhã gélida em Cape Canaveral, na Flórida. O clima era quase perfeito para a missão, mas não para os motores do ônibus espacial. O termômetro, que marcava temperaturas abaixo do esperado para aquele tipo de lançamento, estava prestes a contar uma história diferente daquela que a NASA e o mundo estavam aguardando. Enquanto o Challenger se preparava para decolar, as condições climáticas haviam colocado um alerta silencioso no ar, um detalhe aparentemente pequeno, mas que poderia significar a diferença entre o sucesso e a tragédia. Aquele frio, abaixo de zero, não era o tipo de temperatura para o qual os ônibus espaciais haviam sido projetados. Especialmente os anéis de borracha que vedavam as seções do foguete, chamados de O-rings, eram sensíveis às baixas temperaturas. E naquele dia, esses O-rings estavam em risco. Mas por que essa preocupação foi ignorada? A pressão era enorme, o relógio estava correndo e a missão já havia sido adiada várias vezes devido a questões técnicas e climáticas. A pressão de lançar, de não falhar, era mais forte do que a necessidade de adiar novamente e enfrentar as incertezas de um novo atraso. Dentro da NASA, os engenheiros estavam divididos. Alguns alertavam para os riscos do frio, enquanto outros, pressionados pela liderança, argumentavam que o lançamento poderia acontecer normalmente, com base em outros dados que indicavam que os riscos eram mínimos. O desejo de cumprir o cronograma era palpável, mas esse desejo obscureceu os sinais claros de perigo. Um erro humano,
uma falha de julgamento, uma leitura incorreta das evidências. Não era a primeira vez que a pressão de uma missão histórica criava uma sombra sobre os riscos reais. E nessa manhã gelada, essa pressão começou a esmagar as vozes que falavam sobre os problemas com os O-Rings. Ao mesmo tempo, o público estava animado. A presença de Christa McAuliffe, uma professora que se tornaria a primeira civil a viajar ao espaço, tornava o evento ainda mais especial. Ela não era uma astronauta de carreira, mas representava todos os sonhos e esperanças de um público que acreditava de coração que o espaço estava ao alcance de todos. Era um símbolo de uma nova era, da universalização do sonho espacial. Mas, com cada minuto que passava, o frio continuava a corroer as chances de sucesso. O risco estava ali, implícito, esperando para ser notado. Mas no calor do momento, quem se importaria com detalhes tão pequenos? Quem, naquela euforia coletiva, perceberia que o futuro estava se desfazendo em pequenas falhas que se acumulavam? A hora de decolar estava chegando. A nave estava posicionada, pronta para descer a pista. E com ela, o risco se tornava iminente. Mas ninguém podia imaginar a tragédia que estava prestes a acontecer. A contagem regressiva estava quase no fim. E o que aconteceria a seguir iria mudar para sempre a história da exploração espacial. Mas o que mais se passava nos bastidores antes daquela fatídica decolagem? É isso que vamos explorar no próximo capítulo. A contagem regressiva chegava ao fim. Cada número que ecoava no ar parecia aumentar a tensão, até que, finalmente, as palavras mágicas foram ditas. 10, 9, 8. O Challenger estava prestes a realizar um dos lançamentos mais aguardados da história. E com isso, o mundo inteiro, do sul da Flórida ao distante Japão, se preparava para testemunhar o que seria um marco na exploração espacial. À medida que o ônibus espacial começava a se elevar da plataforma, uma onda de euforia tomou conta de todos. O calor das câmeras de televisão era apenas um reflexo do entusiasmo que dominava os corações das milhares de pessoas assistindo à transmissão ao vivo. Christa McAuliffe, a professora que representava o sonho de milhões, estava a bordo, levando não apenas sua paixão por ensinar, mas o sonho de toda uma geração de crianças que viam nela a personificação daquilo que sempre sonharam. Mas algo não estava certo. Uma sombra estava se aproximando a uma velocidade invisível. Lá embaixo, no solo da base de lançamento, os engenheiros observavam o foguete com uma mistura de apreensão e expectativa. E no alto, a nave ascendia, lutando contra a pressão dos ventos e o frio penetrante. Os O-Rings frágeis estavam começando a ceder, mas ninguém ainda percebia o que acontecia nas profundezas daquela poderosa máquina de exploração. No exato momento em que o Challenger atingiu a maior altura de sua trajetória, o impensável aconteceu. Um pequeno som, quase imperceptível para o público que observava, mas devastador para os engenheiros que estavam atentos a cada detalhe, marcou o fim da missão. O combustível que deveria ser canalizado de maneira segura através dos motores de propulsão começou a se vazar de forma descontrolada. O combustível, liberado por falhas nos O-Rings, se espalhou e entrou em combustão instantânea, e a nave foi consumida em um inferno de chamas e fumaça. Foi como um pesadelo em câmera lenta, uma explosão de cores e fogo que, por alguns segundos, paralisou o mundo inteiro. O Challenger não mais flutuava nos céus. Ele se desintegrava em uma sequência de fragmentos e chamas, enquanto o som ensurdecedor do estrondo chegava a todos. Aquilo que parecia ser um momento de celebração se transformou em um abismo de angústia e luto coletivo. O impacto emocional foi imediato e devastador. As imagens de corpos flutuando sem vida pelo ar e de partes da nave sendo desintegradas eram tão imponentes que, por um momento, o espaço pareceu perder sua grandiosidade, tornando-se um cenário de dor
e perda. As esperanças de muitos se desvaneceram naquele instante, assim como a confiança de milhões de pessoas que viam na missão espacial um símbolo de progresso e sucesso humano. Mas o que levou esse erro a acontecer? Como um simples detalhe não identificado em tempo hábil levou à tragédia? Quais eram os sinais e os alertas que foram deixados de lado? Na busca pela verdade, descobrimos uma série de decisões e omissões que, quando somadas, criaram o cenário perfeito para a tragédia. Isso nos leva a questionar: até onde podemos confiar nas pressões externas para decisões tão cruciais? Essas perguntas nos levam ao coração da investigação que se seguiu. O que realmente causou a explosão do Challenger? É isso que vamos descobrir agora, no próximo capítulo. Após o pesadelo, os destroços ainda flutuavam no ar, mas agora a missão não era mais alcançar o espaço. Era algo muito mais profundo, mais doloroso: encontrar as respostas. O mundo, com a respiração suspensa, aguardava ansiosamente por explicações. O que realmente causou a explosão do Challenger? Quem ou o que era responsável por tamanha tragédia? O peso dessas perguntas se tornou uma montanha impossível de ignorar. A NASA, assombrada pela perda de seus heróis e pela dor do público, iniciou uma investigação minuciosa. Não apenas uma busca por respostas técnicas, mas uma tentativa de restaurar a confiança que foi destruída. Uma missão para reparar o que parecia irreparável. Mas as perguntas surgiam a cada passo. Como os sistemas de segurança falharam? Onde estavam os alertas que poderiam ter salvado vidas? A investigação começou a focar em um ponto crítico: os O-rings, peças aparentemente simples, mas cruciais para o funcionamento do ônibus espacial. Nos dias que antecederam o lançamento, engenheiros haviam levantado preocupações sobre as baixas temperaturas da manhã que poderiam afetar o desempenho dessas peças vitais. No entanto, devido à pressão para cumprir o cronograma e ao desejo de não adiar a missão, as recomendações dos técnicos foram ignoradas. Era um dilema comum nas grandes organizações: as pressões externas que afastam as decisões baseadas em segurança, por mais óbvias que pareçam. Entretanto, mesmo diante de tudo isso, o pior ainda estava por vir. Ao escavarmos mais fundo, a verdade revelava mais camadas do que poderíamos imaginar. A gestão de riscos da NASA estava sendo questionada. Será que a busca pelo sucesso e pelo reconhecimento foi mais forte que o compromisso com a segurança dos astronautas? A tragédia do Challenger não era apenas sobre um erro técnico. Ela refletia uma falha na cultura da própria agência espacial, onde a pressão e o orgulho muitas vezes se sobrepunham à razão e ao bom senso. Mas o que realmente aconteceu naquela manhã fria de janeiro? Os detalhes começaram a surgir e, com eles, uma sequência de falhas em cadeia, onde cada escolha errada parecia levar inevitavelmente ao desastre. Como algo tão pequeno poderia ter se transformado em algo tão grandioso e catastrófico. Agora, vamos avançar para o momento em que as conclusões começaram a ser compartilhadas com o mundo, desafiando o que achávamos saber sobre a segurança e os limites da exploração humana. O que aconteceu após a investigação e quais lições foram realmente aprendidas? Após a investigação, uma onda de reflexões se espalhou, e o mundo agora observava atentamente não apenas as falhas técnicas, mas as consequências humanas e institucionais. A tragédia do Challenger não era apenas sobre a perda de vidas preciosas, mas sobre como a falha de uma peça aparentemente insignificante poderia devastar toda uma missão, e com ela, a confiança do mundo inteiro na exploração espacial. O impacto foi profundo. Não se tratava apenas de cientistas e engenheiros, mas da percepção pública, da credibilidade da NASA. Como uma instituição que outrora era vista como símbolo de inovação e coragem, agora se via vulnerável, quebrada e questionada. As consequências reverberaram além do espaço físico, atravessando fronteiras da ética, da liderança e da responsabilidade. Para as famílias das vítimas, o que restava não era apenas dor,
mas também um vazio profundo. O sacrifício de 7 pessoas, cada uma com suas próprias histórias, sonhos e conquistas, transformou o evento em um marco de dor imensurável. Não era apenas um desastre espacial, era uma perda pessoal e coletiva que tocava corações ao redor do mundo. Na NASA, o choque foi sentido como um baque. Embora não fosse uma instituição sem falhas, a magnitude do desastre levou a uma reavaliação sobre como as missões seriam conduzidas daqui para frente. Novos protocolos foram estabelecidos, a segurança se tornou prioridade máxima e a transparência se viu forçada a entrar em cena. Mesmo assim, algumas cicatrizes permanecem visíveis até hoje, e muitos se perguntam quantos erros ainda poderiam ser evitados se as lições tivessem sido mais profundamente entendidas antes do Challenger. Mas à medida que a poeira começava a baixar, a pergunta mais difícil ainda pairava no ar. Seria possível aprender realmente com os erros cometidos? Ou seriam as falhas do passado apenas uma sombra do que poderia acontecer no futuro? E o pior, quantos mais desafios perigosos aguardavam aqueles que ousavam explorar os limites do espaço? A missão estava apenas começando, e o próximo passo da humanidade era ainda mais incerto. Agora surge o dilema. Como o mundo poderia olhar para o futuro da exploração espacial após algo tão trágico? O medo de mais perdas poderia paralisar a inovação? Ou seria a memória do Challenger um lembrete poderoso para nunca esquecer o custo da conquista? O impacto do desastre do Challenger não resultou apenas em um retrocesso, mas também impulsionou o nascimento de uma nova era na exploração espacial. Em meio à dor e ao luto, surgiram questões cruciais sobre como seguir em frente sem esquecer o passado. A perda de 7 vidas não foi em vão. Ela despertou um movimento de renovação, um apelo por mais segurança, mais responsabilidade e mais transparência. A NASA, agora mais cautelosa e mais reflexiva, iniciou um processo de reformulação em seus protocolos de segurança. A lição amarga de que, às vezes, a inovação avança com um preço insustentável, se não for acompanhada de uma vigilância constante, se espalhou por toda a indústria aeroespacial. As missões subsequentes, como a recuperação do programa de ônibus espaciais e o fortalecimento da cultura de segurança, mostraram que, embora o caminho estivesse mais lento, ele agora era mais seguro. E não foi apenas a NASA que evoluiu com o desafio. A exploração espacial passou a contar com a parceria de empresas privadas, muitas delas mais ágeis e dispostas a arriscar para alcançar o que parecia impensável. A SpaceX, por exemplo, com sua missão de levar o homem a Marte, surgiu como um dos maiores símbolos dessa nova era. Seus foguetes, em muitas vezes mais baratos e flexíveis, trouxeram uma visão renovada sobre como o futuro poderia ser, mais ousado, mais acessível, mais humano. Mas em meio a essa renovação, uma pergunta difícil ainda permanecia. Até onde seria possível empurrar os limites da inovação sem perder de vista o valor inestimável da vida humana? O voo do Challenger havia deixado um legado indiscutível. A exploração do cosmos seria eternamente arriscada e, portanto, seria necessária uma abordagem mais responsável para garantir que a tragédia não se repetisse. O futuro, portanto, parecia mais promissor, mas também mais consciente. A nova geração de exploradores, engenheiros e visionários parecia mais atenta aos desafios do que a anterior, com uma compreensão mais clara de que cada passo em direção ao desconhecido não apenas avançava o conhecimento humano, mas também exigia sacrifícios. No entanto, o que mais poderia vir por aí? A jornada estava longe de acabar, e o cosmos, como sempre, aguardava. E com isso, a pergunta ecoa: quais serão as próximas fronteiras? O desastre do Challenger não foi apenas um momento de luto, mas um divisor de águas na história da exploração espacial. Ele revelou as fragilidades humanas diante do desconhecido, expôs falhas de um sistema que priorizou o progresso a qualquer custo e ensinou de forma dolorosa que a ciência não avança sem consequências. A explosão daquele ônibus espacial
vista ao vivo por milhões, não foi apenas a destruição de uma nave, foi a quebra de uma ilusão de invulnerabilidade que envolvia a corrida espacial. Mas, ao mesmo tempo, foi um chamado à responsabilidade. Cada falha analisada, cada protocolo revisto e cada lição aprendida serviram para construir um futuro mais seguro e resiliente. A exploração do espaço seguiu em frente, com novas missões, novas tecnologias e uma nova mentalidade. Hoje, empresas privadas ousam sonhar com colônias em Marte, enquanto telescópios avançados desvendam mistérios do cosmos que, na época do Challenger, pareciam inalcançáveis. Olhamos para o céu e continuamos a nos perguntar: até onde podemos ir? O preço do progresso pode ser alto, mas a busca pelo desconhecido é inerente à humanidade. E talvez essa seja a maior lição do Challenger: seguir em frente, mas nunca esquecer